Tá, então nós paramos a divisão da filosofia. Ótimo, nós já sabemos o que é a filosofia e do que ela trata. Agora nós precisamos saber quais são suas partes. Tá? E as partes se vê a partir do objeto. A partir do objeto. Qual é o objeto da filosofia? São as causas primeiras dos entes, de todas as coisas. Causas primeiras delas. E nós precisamos ver em quantas partes dividem as causas primeiras, para sabermos então como nós devemos estudá-las, certo? Então, as causas primeiras se dividem em duas. Lembrem bem que eu disse que há 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. E elas se dividem em 2 classes, basicamente: causas intrínsecas e causas extrínsecas. Causas intrínsecas, que está dentro, é aquilo que faz parte da essência, aquilo que está dentro da coisa, aquilo que faz parte da essência da coisa. Intrínseco. Assim, a nossa razão é intrínseca a nós, porque ela faz parte da nossa essência, está dentro de nós. Um homem não é possível que seja homem sem sua razão. Todo homem tem razão, todo ser humano. É aquilo que está intrínseco. Aquilo que está extrínseco é ex, é aquilo que está fora. É aquilo que não faz parte da essência da coisa. Então, são essas 2 classes de causas que nós temos, intrínsecas e extrínsecas. Aquela que faz parte da essência da coisa, ou seja, a matéria, a causa material e a causa formal. A causa formal é aquilo que a coisa é, basicamente, para simplificar, aquilo que a coisa é. A nossa causa formal aqui é a nossa alma, tá? Nossa causa formal. Mas para simplificar, está dentro da coisa. Normalmente, em nós é a nossa alma, a causa formal. É aquilo pelo qual a coisa é. Esse é mais complicado. Mas é que está dentro da coisa, faz parte da essência da coisa formal. A material também. Porque nós, por exemplo, somos feitos de matéria. Se nós não fôssemos de matéria, não seríamos seres humanos, mas seríamos anjos. Então a causa material também faz parte da essência nossa. E de todos os entes que estão na Terra, pelo menos. Embora os anjos tenham alguma noção de matéria, mas isso aí não é bem o mesmo sentido. Mas isso não importa. O fato é que a material, a causa material e a causa formal fazem parte da essência das coisas. Portanto, são intrínsecas. Está dentro da essência. As extrínsecas são as 2 outras. A eficiente é aquilo que fez a coisa. Então, Deus é extrínseco a nós. Deus não faz parte da nossa essência como pensam os panteístas, por exemplo. Deus está extrínseco a nós e fez-nos. Né? Causa eficiente. E causa final é o fim com o qual Ele nos fez, para a sua maior glória. E essa causa final também é extrínseca a nós, não faz parte da nossa essência. Está fora de nós, a causa final. O fim da coisa. Então, essas 2 classes de causas. Então, vemos, as causas são divididas em 2 classes principais, intrínsecas e extrínsecas. Mas nós não tratamos de qualquer causa, nós estamos buscando a divisão das causas primeiras, que é o da filosofia. Júlia, só para você entender, a gente está buscando a divisão da filosofia. Então, as causas primeiras, que é o que trata a filosofia. Ora, as causas são divididas em 2. Logo, as causas primeiras também são divididas em 2, porque elas são causas intrínsecas e extrínsecas. O que são primeiras? São aquelas que geram mais coisas. Assim, Deus é uma causa primeiríssima, porque gera todas as coisas. Nossos pais, que nos geraram, é uma causa próxima, porque geraram poucas coisas. Só os filhos, por exemplo. Então, nós buscamos as causas primeiras, e há 2 tipos de causas primeiras. Primeiro, a absoluta, e segundo, a relativa. A absoluta é quanto a todas as coisas. Assim, Deus é a causa primeira absoluta de todas as coisas. É absoluto. Relativo é quanto a algum gênero. Quanto a algum gênero. Então, um exemplo, dentro da nossa alma, há 2
coisas que são causas primeiras dentro da nossa alma, ou seja, dentro de um gênero. Entenderam? Duas coisas que são causas primeiras. As duas faculdades superiores são a inteligência e a vontade. Então, dentro de algo, dentro de algum gênero, né? Então, são essas dois tipos de causas primeiras, relativa e absoluta. Então, de modo que nós temos 4 divisões. Primeiro, quanto às causas intrínsecas e extrínsecas. E segundo, quanto às causas primeiras, relativas e absolutas. Primeiro, relativamente, ou primeiro, absolutamente. Aí vocês vão entender como que isso vai ramificar. Então, temos primeiramente a causa intrínseca dentro de nós, dentro da nossa essência. Relativa. Então, nós teríamos 2 coisas, a inteligência e a vontade. Por quê? Dentro de nós, dentro da nossa essência, há 2 coisas, a animalidade e a racionalidade. Né? Nós somos animais racionais, a nossa essência. O que é causa de mais coisas? A animalidade ou a racionalidade? Ora, nós pensaríamos, uma coisa eu sei que é causa de muitas outras coisas, é a vida. A vida causa praticamente tudo, né, na nossa existência. Tudo que somos capazes de fazer é proporcionado pela vida. Então a vida é a causa da maioria das coisas que nós fazemos. Mas quem é que dá a vida ao nosso corpo? É a nossa alma. A alma é aquilo que dá a vida. Por isso a gente diz inanimado para aquilo que não se mexe, para aquilo que não tem vida, porque in é prefixo de não, animado, que é anima, em latim, alma. Inanimado é aquele que não tem alma, aquele que não tem vida. É claro que a gente não consegue ver isso ainda. Por que a alma é o princípio da vida? Isso nós estudaremos psicologia. Isso é mais para frente, bem mais para frente, aliás. Então, nós não conseguimos enxergar isso ainda, mas são princípios que é preciso que a gente aceite, por enquanto. Então, o princípio da vida é a alma. Então, a alma é uma causa ainda superior, porque é ela que dá a vida, e a vida causa muitas coisas. Então, concluímos que a alma realmente é a parte superior, é a nossa racionalidade, que é a causa superior, a causa mais primeira. Só que a alma é dividida em 2 partes. A alma tem 2 faculdades, a inteligência e a vontade. Ela é dividida nessas 2 partes. Então, nós temos, quanto às causas primeiras, intrínsecas, ou seja, quanto à nossa essência, relativa, ou seja, dentro do gênero da nossa essência, do gênero supremo, 2 coisas, a inteligência e a vontade. E daí parte 2 divisões da filosofia, a lógica e a moral. Porque a lógica estuda os atos da razão, que é a inteligência. O que a inteligência faz? Como ela faz o que ela faz? Como ela faz esses atos? Como ela pensa? Quais são as regras para o pensamento? Isso é a lógica quem faz. E a vontade, a moral, dita as regras do nosso comportamento. A ética, a moral, dita as regras do nosso comportamento. Então, há essa dupla divisão. Primeiro, quanto à lógica, e segundo, quanto à moral. E eu quero só citar uma coisa, eu vou começar a citar para vocês verem como que eles escrevem, tá? Que é um pouco diferente do que eu estou falando, né? E aqui ele faz uma divisão ainda quanto à moral, que se divide em 3. A filosofia moral é dividida em 3 partes. A primeira considera as operações de um homem ordenadas ao seu fim, ou seja, a própria moral que a gente conhece, a ética, que é ordenada ao fim que é Deus. Então, como eu me comporto para chegar a Deus, a ética. É chamada de monástica, que é a mesma coisa. A segunda considera as operações da multidão doméstica e a chamada econômica. Multidão doméstica é família, multidão da casa, multidão doméstica. É chamada econômica. Então, há um comportamento dentro da família e essa ciência que estuda esse comportamento dentro da família é chamada econômica.
E a terceira considera as operações da multidão civil, ou seja, sociedade, Estado, e é chamada de política. Então, ficou a divisão seguinte. Primeiro, a lógica. Segundo, quanto à nossa vontade. E quanto à nossa vontade, ou seja, quanto ao nosso comportamento, as regras do comportamento, quem dita, aliás, a virtude que dita as regras do comportamento é a prudência. É a reta razão no agir. Você age segundo as leis do agir, segundo as regras da ação. E ela se divide em três, porque a ação se divide em três. Primeiro, quanto a nós, ao nosso fim. Segundo, quanto à nossa família, aí é econômica. Terceiro, quanto ao Estado, sociedade, aí é política. Tá? E essas são as causas primeiras intrínsecas relativas. Agora tem as intrínsecas absolutas, ou seja, dentro da nossa essência, que é causa de tudo na nossa essência, ou seja, absoluta, causa de tudo da nossa essência, dentro da nossa essência. O que seria a causa de tudo na nossa essência? A própria essência, porque ela que causa todas as outras coisas, né? Dentro do gênero da essência são duas, intelecto e vontade. Agora, o que causa tudo, até o intelecto e a vontade, é a nossa essência. Então essa é a absoluta intrínseca. E então a filosofia estuda a essência dos entes. E assim nós temos parte da metafísica, que é uma parte da filosofia. É a ontologia, por exemplo, que estuda os entes em geral. Quais são os princípios, quais são as coisas nos entes que são gerais neles? Então, o que há nos entes que há em todos eles? Quais são os princípios que há em todos eles? Potenciato, por exemplo. Todos os entes têm potência e ato. Deus é ato puro, ele é perfeição pura. Ato é ter a coisa atualmente. Ato é ter posse de algo. Por exemplo, nós somos seres humanos em ato, mas antes de sermos seres humanos, nós éramos em potência, poderíamos ser seres humanos. Agora nós somos em ato. E o ato é uma perfeição. É melhor agora que nós somos seres humanos que antes. Nós somos mais perfeitos por isso, não é? Então, Deus é puro ato. Deus é pura perfeição. Nós somos mesclados de ato e potência. Nós podemos ser mais perfeitos. No entanto, não somos. Então, nós temos uma potência para uma certa perfeição, né? Mas temos alguma perfeição já. Por exemplo, a existência. A existência já é uma perfeição. E outras várias, né? Então, é mesclado de ato e potência. Isso são princípios que estão em todos os entes, todas as coisas. Todas as coisas têm ato e potência. Tudo. Tudo. Anjo, Deus, as coisas da terra, tudo. Absolutamente. Então, isso faz parte da ontologia. É estudo dos entes em geral. Estudo esses princípios que estão em todos os entes. Ou seja, faz parte da essência da coisa, né? Então, nós estamos estudando a essência da coisa. Tá? E a metafísica é dividida em 4. Quanto à essência, nós estudamos a ontologia. Mas nós estudamos não só a ontologia, mas as principais partes existentes. Principais coisas existentes, as coisas mais importantes, como o mundo. Então temos a cosmologia, estudo do mundo, estudo da ordem do mundo. A antropologia, estudo do homem, ou psicologia também, embora não sejam sinônimos, são muito parecidos. E a teodiceia, que é o estudo de Deus, a partir da razão. O que a gente pode encontrar de Deus a partir da razão, não da revelação, porque é filosofia, não é teologia. São essas 4 divisões da metafísica. A metafísica, então, estuda a ontologia, os entes em geral, a cosmologia, o mundo, a antropologia, o homem, e a teodiceia, Deus. Tudo a partir da razão. Tá? E 3 dessas coisas estudam a essência das coisas. A cosmologia estuda a essência do mundo. A antropologia, a essência humana. E a ontologia, a essência em geral, dos entes em geral. A teodiceia fica quanto a
a outra classe de causas supremas. Nós falamos as causas supremas intrínsecas a nós, quanto à nossa essência. Agora tem as extrínsecas, quanto à coisa em geral, fora de nós. E elas também são divididas em duas, a relativa e a absoluta. Só que nós não levaremos em conta a relativa, porque não faz muito sentido levar em conta a relativa, porque teríamos que dizer relativo a que gênero dentro das coisas em geral. Poderia ser o gênero dos viventes. Então, quanto aos viventes, o que é causa primeira? Mas isso não interessa, porque não é isso que a filosofia busca. Então, o que interessa mesmo nas causas extrínsecas é a causa extrínseca absoluta, que é Deus. E aí, então, geramos um outro ramo da metafísica, que é a teodiceia. Essa é a razão da teodiceia, é a causa suprema absoluta, extrínseca, que é Deus. Então, essa é a divisão da filosofia. Então, ficou lógica, moral, se divide em 3. Política, ética e econômica. Metafísica, que é dividida em 4. Ontologia, antropologia, cosmologia e teodiceia. Isso é a divisão da filosofia em geral. Nós vamos estudar a lógica. Começar, porque ela é propedêutica. Ela é primeira. Justamente porque ela nos ensina a pensar. Para que a gente entenda as outras ciências, quaisquer outras, é preciso aprender a pensar. E a lógica é quem nos dá isso. Então, há uma certa ordem. A lógica é primeira. Depois vem a física. Que a física é uma outra divisão, faz parte da metafísica aqui. Que é a cosmologia, que é a antropologia. Tá? E depois ainda vem a metafísica em geral. A metafísica, as partes mais complexas da metafísica. Que é a ontologia e a teodiceia. Essa é a disposição das partes, mas isso aí importa pouco. Isso aí a gente vai, se Deus quiser, a gente vai poder aprender. Mas ninguém sabe, né? Mas aí quando a gente chegar lá, é outra história. Tá, e qual é a utilidade da filosofia? Para que a filosofia serve? Ela dá muito trabalho, mas para que ela serve? Qual que é o fim dela? É nos aprimorar como indivíduos. Nos aprimorar, porque nós temos um princípio da ética, é um dos primeiros princípios que Aristóteles diz, que a nossa vontade segue o nosso intelecto. Assim, quando nós vemos que algo é bom, nós queremos esse algo. Nós apetecemos, nós desejamos esse algo. Quando nós conhecemos a Deus, por isso Santo Agostinho dizia, ninguém ama aquilo que não conhece, porque a vontade segue o intelecto. Ora, nós com a filosofia desenvolveremos o intelecto. Faremos com que nosso intelecto fique mais perspicaz, mais atento, mais inteligente, por assim dizer, o que aprimorará nossa vontade, deixará nossa vontade mais ativa, mais viva, mais firme, que nos ajudará como um todo, até para nós encontrarmos a verdade, para nós a seguirmos, para nós a amarmos. Então é utilíssima a filosofia para o indivíduo. Também o é para a sociedade, porque a sociedade é formada de indivíduos. Então, quanto mais perfeitos são os indivíduos, mais perfeita é a sociedade. É por isso até que tem uma questão que o pessoal hoje fala demais, quanto à política, é que eles se importam demais com o político. Eles se importam demais com a pessoa que está lá em cima, que ela seja boa, que ela seja uma pessoa que melhore o Brasil. E ela que vai salvar o Brasil. Ela que vai salvar o país. É isso que eles acham, isso que a maioria acha. Então discutem política em vez de discutir moral. Porque acham que o político é que vai resolver a coisa. Nem do engano. Porque o político, ele não vai fazer nada. Porque a sociedade não é formada do político, mas das pessoas que estão na sociedade, quanto ao indivíduo. Então, o político, o que ele pode fazer? Ele pode arrumar canteiro, ele pode arrumar asfalto, mas mudar a realidade do país, ele não tem como.
Porque a realidade do país está nos indivíduos, em todos os indivíduos. Então, só mudando os indivíduos para mudar a realidade do país. Isso é moral. Então, as pessoas não deveriam discutir política, mas moral, se elas querem resolver o Brasil. E é por isso também que, quando nós buscamos o reinado social de Cristo, por exemplo, precisamos, antes de colocar um político que queira que Cristo reine, embora isso seja ótimo, que um político queira que Cristo reine, é óbvio, mas isso não vai resolver que o político queira simplesmente, porque a sociedade é formada de indivíduos. E os indivíduos devem querer que Cristo reine na sociedade. Porque assim é evidente que ele vai reinar, se as pessoas querem que ele reine. Não é um político que vai evitar isso, porque não é ele que dita a sociedade, mas os indivíduos. Então é muito útil aos indivíduos a sociedade, a filosofia, porque justamente é muito útil ao indivíduo a filosofia, portanto a sociedade. Ótimo. Agora nós vamos começar a lógica. Já falamos da filosofia. Isso é a introdução geral da filosofia, tudo quanto a gente tinha que aprender sobre coisas gerais, nós já vimos. Agora vamos às coisas específicas, que é as disciplinas. Começaremos com a lógica. A lógica é uma arte que nos ensina a buscar a verdade. E Aristóteles começa na sua metafísica, mostrando como as pessoas querem a verdade, como elas apetecem a verdade. Um exemplo ele dá vários, Santo Tomás comenta que dá vários argumentos quanto a isso. Mas o argumento bem evidente é que, se nós escolhêssemos um sentido, um dos 5 sentidos, para ficar, para ter, em detrimento dos outros, nós escolheríamos a visão. Isso é unânime. Ninguém escolheria audição, ou tato, ou paladar, ou olfato, ou qualquer coisa do tipo. Eu escolheria a visão. Por quê? Porque a visão nos dá mais conhecimento. Ah, mas e se a pessoa for paralítica, tetraplégica, não poder fazer nada? Ela quereria ter visão, porque ela quer conhecer. Ela tem um desejo natural de conhecer, mesmo que ela não saiba. E aí eles perguntam, mas por que então que as pessoas não estudam? Por vários motivos. Porque além desse desejo natural, nós temos outras coisas em nós que vão contra isso, como a preguiça, os caprichos e etc., os apegos, que são mais fortes. E quando nós conseguimos eliminar essas coisas, é que nós somos capazes de estudar de fato. Porque as coisas atrapalham muito o estudo. Então todos buscam a verdade. E quem a dá? A lógica. A lógica que vai proporcionar isso, mostrando-nos as leis do nosso pensamento, como nós devemos chegar à verdade. E há, então, a definição de lógica. É a primeira coisa que a gente precisa ver, a definição da disciplina. Então, a lógica é a arte e ciência que dirige, por meio de leis, as operações do nosso intelecto, para que nós cheguemos à verdade com ordem, com facilidade e sem erro. Nós veremos cada partícula disso para poder entender, de fato, o que é a lógica. Primeiro, ela é uma arte. Ela é uma arte e uma ciência. Por que ela é uma arte? Nós já dissemos que arte é aquilo que produz. E ela produz 3 coisas, com as 3 operações do intelecto. Como ela faz operação, quando ela faz um ato, quando nós fazemos um ato, nós produzimos algo. E o nosso intelecto faz 3 atos. E eles produzem, então, 3 coisas. Primeiro, eles produzem a definição. O intelecto produz a definição. Definição das coisas, como nós estamos estudando, a definição da lógica. Segundo, o nosso intelecto produz o juízo, a proposição. A proposição é uma enumeração que diz a relação entre 2 ideias. Tal ente é homem, por exemplo. Sócrates é homem, ou Sócrates não é homem. É uma proposição, é uma afirmação. E terceiro, o nosso intelecto produz uma argumentação.
que é um silogismo. Por exemplo, Sócrates, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É um raciocínio. É assim que nós pensamos, aliás. Os anjos olham para as coisas e veem ela direto. Veem tudo que elas são. Veem a coisa mesmo. Nós não. Nós vemos parte das coisas. E por isso nós precisamos, para encontrar o que são as coisas, fazer raciocínios. Então nós pensamos, essa coisa é de tal jeito, então ela vai ter tal coisa, e vamos discorrendo sobre isso, e vamos descobrindo várias coisas novas. É discorrer, isso é raciocínio, fazer vários silogismos. A lógica ensina a fazer isso. Então justamente nos ensina a pensar. Essas são as três coisas que nosso intelecto produz. Por isso ele é chamado arte. A lógica é chamada arte. Porque produz coisas. E é chamada ciência. Porque é próprio da ciência deduzir de princípios intrínsecos propriedades ou regras. Então, é próprio da ciência deduzir de coisas, de princípios, de elementos, de coisas que estão dentro da essência de algo. Por exemplo, a ciência da biologia, a ciência da cosmologia, diz que a gravidade é o que puxa todas as coisas para baixo, para que a massa atrai massa. Como que eles souberam disso? Porque eles olharam para a essência das coisas, aquilo que faz parte da essência das coisas, e viram que há um princípio que faz com que as coisas fiquem fixadas no chão e não saem voando por aí. Há um princípio que faz com que as coisas sejam puxadas. A ciência que faz isso. A ciência viu nas coisas um princípio, uma causa que faz com que as coisas fiquem no chão. E é próprio da ciência fazer isso. Então assim elas chamaram gravidade. E qual é esse princípio? Que massa atrai massa. É próprio da ciência fazer isso. A lógica também faz isso. Porque ela olha para o nosso intelecto, estuda o nosso próprio intelecto. A lógica é impressionante como o homem ele estuda o próprio pensar a partir do pensamento. Ele estuda como ele pensa. Então ele vê na essência, dentro da nossa alma, na essência da nossa inteligência, em nossa essência, como que nós pensamos. E deduz disso, de como nós pensamos, as regras para o pensamento. Assim como é regra de todas as coisas que vivem nessa terra serem puxadas umas pelas outras. Massa atrai massa. A lógica também faz isso. Por isso é chamada ciência, além de arte. Tá? Então essas duas coisas agora já estão claras, né? A lógica, então, é a arte porque produz algo. Ciência porque deduz de princípios pertencentes à essência. Além disso, ela dirige. Então, a lógica é a arte e ciência que dirige os atos do intelecto, os atos da razão. Há 3 atos do intelecto, 3 operações que são divididas, que nós as dividimos para poder achar, para poder ver como é que nós pensamos, quais são as etapas do nosso pensamento. Primeiro, é as ideias. A primeira operação do intelecto é a ideia, ou simples apreensão, a apreensão das coisas. A ideia é aquilo que nós aprendemos por primeiro. Aprender é tirar coisas dos nossos sentidos. Então nós vemos que isso é um livro, por exemplo, que nós vemos o que é um livro, nós vemos o que é a cor vermelha, nós vemos o que é um ser humano. Isso são ideias, isso é a primeira operação do intelecto. Nós olhamos para algo e vemos o que é esse algo. Primeira coisa que o nosso intelecto faz. Segundo, ele faz o juízo, que é relacionar 2 ideias. Ele relaciona 2 coisas. Então, nós vemos o que é o homem. O homem é um animal racional, vimos isso. Até que não precisa fazer definição, a definição é uma obra
da primeira operação. É aquele que já tem posse da lógica é capaz de fazer a definição. Aquele que não tem, ele vê também o que é a coisa, mas ele vê de forma muito vaga. Ele não é capaz de expressar aquilo que ele viu. Vocês sabem, nós sabemos, todos sabemos o que é um cachorro, mas nós não somos capazes de expressar o que é um cachorro. Se nós nos perguntarmos o que é um cachorro, nós falaremos é um animal, mas até um gato é um animal. Qual é a diferença então? Não somos capazes, porque nós não temos um conhecimento muito profundo do cachorro. Mas nós sabemos o que é um. Nós temos a ideia de um, mas não sabemos dar uma definição, que é algo mais difícil. Então, a segunda operação une duas ideias. Então, eu sei o que é um ser humano e eu sei o que é liberdade, por exemplo. Qual é a essência da liberdade? O que é de fato liberdade? Várias pessoas dizem que liberdade é uma coisa, liberdade é outra, mas o que é de fato liberdade? Aí então eu vejo o que é a liberdade. Agora eu posso relacionar as duas coisas. O homem é livre ou o homem não é livre? O homem é livre. Então eu fiz uma proposição, eu fiz um juízo. Essa é a segunda operação. Vejam que para a segunda é preciso a primeira, que são as ideias. Então a primeira é antes da segunda. E a terceira é o raciocínio. É quando nós fazemos um silogismo. Então, depois de nós fazermos duas proposições, por exemplo, todo homem é mortal. Nós sabemos primeiro a ideia, o que é homem. A partir disso, nós sabemos que o homem é mortal, ou seja, nós já sabíamos a ideia de mortal. Sabemos duas ideias, de homem e de mortal. Relacionamos as duas coisas, fizemos o juízo. O homem é mortal, todo homem é mortal. Sócrates é homem, nós sabemos quem é Sócrates, a ideia. Nós sabemos o que é homem, a ideia. Relacionamos as duas coisas, sabemos que as duas coisas são relacionadas. Sócrates é homem. Então temos dois juízos. Podemos tirar uma conclusão. Então, se Sócrates é homem e homem é mortal, então Sócrates é mortal. Tiramos então uma conclusão, fizemos um silogismo, fizemos a terceira operação, que necessita das outras duas. A terceira operação do intelecto é a argumentação, é o raciocínio. Essas são as três operações, isso é o modo como nós pensamos, os três passos para nós pensarmos. E como nós descobriremos o bem pensar? Descobrindo as nuances de cada passo, de cada etapa do pensamento. E como fazê-lo de modo correto. Como apreender as coisas de modo correto. Como fazer um juízo de modo correto. Como funcionam essas coisas. Tá? E é isso que a lógica vai estudar. Então ela dirige por meio de leis, porque há leis nessas coisas. Há um modo correto e há um modo errado. Então são leis que regem essas coisas. E ela dirige o quê? Os atos da razão, esses três que eu falei. Por meio de leis. Para que o homem chegue à verdade com ordem, com facilidade, sem erro. Justamente esse é o fim da lógica, chegar à verdade. A lógica não quer fazer isso senão para chegar à verdade. Com ordem, porque é uma certa ordenamento da verdade. Eu coloquei um exemplo aí, que nós precisamos estudar antes as coisas mais fáceis, para depois estudar as coisas mais difíceis. Há uma certa ordem, e a lógica que dá essa ordem. A lógica que fez esse princípio. Com ordem, com facilidade, porque é muito mais fácil quando nós obtemos a arte, como por exemplo escrever. Quando nós não sabemos escrever é difícil. Quando nós temos a arte de escrever é fácil. Assim é a lógica. Quando nós tentamos pensar, se vocês tentaram pensar sobre alguma coisa do que eu falei, vocês viram como é difícil discorrer, demora e é difícil. Com a lógica, as coisas ficam mais fáceis. Então, com ordem, com facilidade e sem erro, para que nós não caímos na mentira. Há certas regras que nós não podemos desobedecer, porque senão nós iríamos numa mentira. E a maior parte dos erros hoje em dia, e dos filósofos que erraram muito, é por falta de lógica.
por falta de princípios corretos. Então, um exemplo aqui, só para já adiantar alguma coisa. A lógica tem o argumento da lógica, o silogismo da lógica é formado de duas premissas e uma conclusão. Essas premissas, que são os juízos, devem ser verdadeiros. Verdadeiros absolutamente. Então, eu tenho certeza disso. Como que eu sei disso? Eu sei que quando eles são evidentes. O homem é mortal. Isso a experiência nos diz. É evidente. Ninguém negaria isso. Todo mundo morre. Então, isso é evidente. Por isso que faz parte de um princípio. Eu posso colocar numa premissa da lógica. Porque a lógica trata de coisas evidentes. E quando nós tiramos duas premissas evidentes, que todo homem é mortal, que Sócrates é homem, é evidente isso, nós podemos tirar uma conclusão certa, porque as duas outras coisas são certas. Nós tiramos a conclusão certa. Sócrates é mortal, de fato ele é mortal. É isso que faz a lógica. É diferente da retórica, é diferente da dialética. Que a retórica só diz algo próximo da verdade, algo que parece verdadeiro. Então, num tribunal, acho que eu já dei esse exemplo, num tribunal a pessoa fala, olha, ele mentiu, e todos os criminosos, todos que são culpados mentem, logo ele é culpado. Aí pronto, o cara vai ficar pasmado antes disso, falar, é verdade, ele é culpado. Mas isso não é verdadeiro, necessariamente, porque nem todo culpado mente. A maioria, mas nem todo culpado mente. Isso não é totalmente verdadeiro. Por isso que isso não entra na lógica, mas entra na retórica. A lógica não trata dessas coisas verossímeis, que podem ser verdadeiras ou não, que provavelmente é verdadeiro ou não. É coisa certa. Por isso que é sem erro. Não tem erro. Então, terminamos a definição de lógica. E todos têm uma lógica natural. Todo mundo sabe pensar de alguma maneira. Sabe, de alguma maneira, pensar um pouco. Por isso que nós somos capazes de descobrir certas coisas, descobrir verdades. Porque nós pensamos de algum modo, sabemos certas regras do pensamento. Mas nós precisamos de algo mais certo para poder fazer ciência. Para poder, de fato, ciência porque é de coisas verdadeiras. Ciência é de coisas verdadeiras. E precisamos com profundidade, porque a ciência é o conhecimento profundo das coisas. Nós precisamos da lógica. E ela é propedêutica por isso, porque é ela que ensina isso. As outras ciências vêm depois. Então, nós vimos as 3 operações do intelecto e elas têm expressões verbais. Nós captamos a ideia da coisa. Captamos o que é o homem. Mas como nós exprimimos isso? É pelo termo. A expressão verbal, então, da ideia, da primeira operação do intelecto é o termo. O que é o termo? O termo não é uma palavra. Podem ser várias, podem ser muitas palavras. Pode ser até um texto, desde que explique sobre uma coisa só. Então eu posso dizer que o homem é um animal que tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, tem pele que pode ser de cor branca, preta, amarela, azul, e só isso e tudo isso eu estou expressando uma coisa só: o homem. Só o homem. Então esse é um termo que expressa, pode ser várias palavras, mas que expressem uma só coisa, uma só ideia. Isso é termo. Tá? Não importa se são várias palavras ou uma só. A expressão verbal, ou seja, aquilo que eu falo para exprimir o que está dentro do nosso intelecto, do juízo é a proposição. Então, o juízo é o que nós fazemos. O homem é livre. Mas antes de eu falar isso para vocês, eu já sabia disso aqui, no intelecto. Mesmo antes de eu ter falado a primeira vez, eu sabia que o homem era livre. Praticamente todos sabem disso. Se alguém chega a negar isso, é porque chegou ao absurdo, né? Porque até porque ele é livre para falar isso. Ele é livre para dizer isso, sim ou não. Enfim. O fato é que eu já tinha no meu intelecto.
Como que eu vou expressar o que eu já tinha no intelecto? Pela proposição, o homem é livre. E há uma terceira expressão verbal, que é da terceira operação do intelecto. É a argumentação. É o chamado silogismo. A terceira operação do intelecto, então, é o raciocínio. Eu raciocinei aqui. Eu posso descobrir uma coisa sem falar. Descobri assim, como aspas, intuitivamente. Descobri que esse livro é vermelho e por isso ele é chamativo, porque o vermelho é chamativo. E eu falei, bom, esse livro é chamativo. Antes mesmo de eu fazer esse silogismo, antes de eu fazer que o vermelho é chamativo e por isso o livro é chamativo. Eu não fiz isso, mas eu, aspas, intuí, porque eu já tinha feito no meu intelecto isso. Nós não intuímos como os anjos, nós fazemos silogismos em tudo. Eu já tinha feito isso no meu intelecto. Como que eu vou expressar isso? Através da argumentação, do silogismo. Como? Exatamente com as palavras, com os termos, com as proposições. O livro é vermelho, o vermelho é chamativo, o livro é chamativo. Isso é expressão verbal daquilo que eu já tinha no meu intelecto. Essas são as 3 expressões verbais. E com elas que a gente vai trabalhar. Porque o homem precisa da fala. O homem precisa discorrer. Até porque nós pensamos praticamente discorrendo, né? Falando. Então é necessário ao homem isso. Uma curiosidade, provavelmente Adão não precisava disso. Adão não pensava com as palavras no intelecto dele, mas com as ideias, não com as palavras como nós fazemos, mas porque nosso intelecto desordenou, que nós estamos numa natureza desordenada, nós estamos decaídos, nós temos deficiências. Por isso nós precisamos pensar com muito mais dificuldade do que Adão. Adão, é claro que pensava muito mais facilmente que a gente. Agora, profundamente, o que é a ideia? O que é a primeira operação do intelecto? Profundamente. A primeira operação do intelecto é chamada ideia porque ela forma uma coisa no nosso intelecto. A nossa inteligência percebe as coisas reais, os acidentes das coisas, na realidade, e leva isso para o nosso intelecto, formando uma ideia que está lá no nosso intelecto. De modo que a definição de ideia é um sinal natural e intelectual da essência de uma coisa. Intelectual o sinal, porque ele está no nosso intelecto. O que é um sinal? É aquilo que representa algo, significa algo. Então, é como apontar para algo. O sinal faz isso. Mas há 2 tipos de sinais: sinais naturais e sinais artificiais. Sinal natural, um exemplo muito simples, banal. Quando há nuvens pretas, é sinal de que haverá chuva. É um sinal natural. A nossa ideia é um sinal natural, não um artificial. A nossa fala é um sinal artificial. Então nós representamos coisas como que nós apontamos para as coisas quando nós falamos. Então, quando eu digo pessoa, vocês pensam numa pessoa. Porque eu representei a partir da minha fala aquilo que é da realidade. Uma pessoa na realidade. Mas isso o homem criou. Ele poderia dizer outra coisa em vez de pessoa. Persona, em latim. E remete à mesma coisa. Então não é natural, é algo arbitrário. E as ideias não são arbitrárias, são naturais. Porque vejam, quando nós olhamos para algo, nos vem deste algo várias informações. E elas são guardadas em 2 lugares. Primeiro, na imaginação, e segundo, no intelecto. No intelecto é formada a ideia. A ideia é certo conceito da coisa, certo conceito,
façam comparação com o termo. O termo é a expressão verbal da ideia. Então é como se nós estivéssemos exprimindo o que é a ideia, só que com a fala. O que o termo faz? Dá um conceito daquilo que é a coisa. O termo exprime aquilo que é a coisa, um conceito. A ideia faz isso também, mas não a partir de palavras. É algo imaterial. Não tem como vocês imaginarem isso. É algo imaterial, porque o intelecto é imaterial. Tá? Então fica no intelecto e é algo imaterial. Então como nós conseguimos ver as coisas? Ver pela imaginação. São duas coisas unidas. Nós, primeiramente, captamos a coisa e ela vai tanto para o intelecto como para a imaginação. A imaginação guarda as imagens da coisa, os acidentes da coisa. Nós vemos as coisas pelos acidentes e a imaginação guarda esses acidentes. O nosso intelecto não guarda a imagem. A ideia não é imagem. A ideia é um conceito. E é um conceito natural, porque as coisas vêm e elas são guardadas tal como elas vêm. Elas vêm até nós e elas são guardadas no intelecto tal como elas vêm. Então não é algo arbitrário, não. É algo real. Tá? É algo natural. De fato, quando nós pensamos na ideia, nós exprimimos a coisa na realidade. Então, e Aristóteles diz que a ideia é medianeira entre duas coisas, entre a realidade e a nossa fala. Então a nossa fala não exprime a realidade, exprime a ideia, e a ideia exprime a realidade. Então, por que eu sou capaz de falar várias coisas que não estão presentes aqui? Eu estou dizendo várias coisas abstratas que vocês estão entendendo perfeitamente, mas não estão presentes aqui. Então, a minha fala não representa a realidade. Eu poderia falar livro. Livro está presente aqui. Aí vocês são capazes de olhar para o livro e ele representar. Mas e se eu falar nuvem? Vocês não sabem o que é nuvem? Vocês não percebem o que eu estou dizendo? Vocês sabem perfeitamente o que eu estou dizendo. Porque eu não exprimo a realidade, ou seja, a nuvem que está lá fora, que vocês não veem. Mas eu exprimo algo que está dentro de vocês. Uma ideia. Por isso a nossa fala exprime a ideia, não a realidade. E a nossa ideia exprime a realidade. A nossa ideia representa a realidade. E assim é o movimento da coisa. Fala, ideia, realidade. Realidade, ideia, fala. Tá? Essa é a ideia. Um sinal natural. E intelectual. Está no intelecto. Além, é um sinal de algo. Tem que ser sinal de algo. É sinal da essência de algo. Esse é o objeto da ideia. A essência. Por que não os acidentes? Vocês lembram que são acidentes, né? Cabelo branco, negro, raça, quaisquer coisas assim. Coisas externas, tamanho, tudo isso é acidente. Porque não faz parte da essência. O homem não precisa ter um braço para ser homem. O homem não precisa ter cabelo para ser homem. Ou certa cor. Acidentes é isso, que não faz parte da essência. Aquilo que não faz parte do ser humano, do ser homem. Então, a ideia não exprime os acidentes. Justamente porque é imaterial. O que exprime os acidentes é a imaginação. Ela dá imagem. Os acidentes são as imagens. O formato, a cor, o som, o cheiro. Né? É o que exprime a imagem da coisa. A imagem é o que a coisa reflete a partir do que ela é. Não é o que ela é. A imagem de algo é aquilo que ela reflete. A pessoa tem uma imagem de mim. É aquilo que ela vê do que eu reflito sobre o que eu sou. Eu reflito certa coisa com base no que eu sou. E a imaginação vê isso. O intelecto não vê isso.
a imagem da coisa, ele vê a coisa. Por isso que quando nós nos perguntamos como nós vamos responder a pergunta o que é a coisa, pela inteligência, porque a inteligência vê a coisa, não que dela decorre, não a imagem dela. Tá? Esse é o objeto da inteligência. Esse é o objeto da ideia. A ideia vê a essência das coisas, o que está dentro das coisas. E há certos caracteres da ideia, certas propriedades dela. Como ela vê a essência, ela é universal. Vejam, as coisas na realidade, elas são individuais. Elas não são universais. Eu sou um, vocês são um, cada coisa é uma. Embora tenham caracteres parecidos. Nós temos a mesma essência, mas somos um. Um único, única pessoa. Irrepetível. Cada coisa é assim, porque tem acidentes individuais. Eu tenho um tamanho que outra pessoa raramente terá. Mas que a pessoa tenha um tamanho igual ao meu, é menos raro que ela tenha todas as coisas iguais a minha. É impossível que ela tenha tudo igual a mim. Todos, o meu peso, tamanho, cor, exata cor, tonalidade. Isso é o que torna as coisas individuais. A inteligência, como não leva isso em conta, os acidentes que tornam as coisas individuais, ela é universal, porque ela leva a essência em conta. Então, a essência de homem é animal racional. Essa essência é universal a todos os homens. João é animal racional, Pedro é animal racional, Tiago é animal racional, etc. Então, a ideia que exprime justamente a essência é universal, porque a essência é universal. A ideia que está na nossa cabeça. Por isso que nós somos capazes de olhar para uma pessoa, ou para uma pessoa diferente, uma pessoa única, e falar, é um ser humano. E olhar para outra e dizer, é um ser humano. E outra, é um ser humano. Porque essa coisa vai para a nossa inteligência e nós percebemos que ela equipara com uma ideia na nossa inteligência. A ideia universal de ser humano. Porque se não fosse assim, nós olharíamos para a coisa e captaríamos uma coisa diferente a cada hora. Não é? Nós veríamos, se o nosso intelecto visse coisas particulares, nós nunca saberíamos se nós somos da mesma espécie. Porque veríamos sempre uma coisa nova. Porque coisas particulares são sempre novas. Entendem? Conseguiram entender isso? E como nós olhamos para as coisas e dizemos a espécie dela, olhamos para as pessoas e dizemos elas são da mesma espécie, é porque elas não se metem a uma ideia que é comum a todas. Por isso nosso intelecto vê a essência das coisas, capta a essência das coisas. E por isso as nossas ideias são universais, pertencem, atribuem-se a várias coisas. E elas também são necessárias. Há um conceito de necessidade e contingência. Elas são conceitos opostos, são antônimos. Necessário é aquilo que não pode deixar de ser, aquilo que não pode deixar de existir. Deus é necessário, porque não pode deixar de existir. É impossível que Deus deixe de existir. Nós não somos necessários, somos contingentes, porque podemos a qualquer momento parar de existir. Mesmo a nossa alma, se Deus quiser parar de pensar em nós, nossa alma deixa de existir. Somos contingentes. E o que vai acontecer? Contra o que muita gente fala, né? Que você é especial demais. O que vai acontecer? Nada. Vamos deixar de existir e não vai acontecer nada. Porque nós não somos necessários para a existência de outras coisas, para a realidade. Essa é a diferença, necessidade e contingência. A ideia é necessária, porque a essência é necessária. A essência é necessária à coisa. Os acidentes não, os acidentes são contingentes. Eu, para ser homem, preciso ser animal racional. É a minha essência, é necessário. Se eu não tivesse
a minha animalidade ou a minha racionalidade, eu não seria homem, eu seria outra coisa. Então é necessário, para ser homem, ter animalidade e racionalidade. Mas não é necessário que eu seja branco ou preto. Então, a essência é necessária. Os acidentes são contingentes. E por que a ideia exprime justamente a essência? Ela é necessária. Ela é tanto universal, porque a essência é universal, como necessária, porque a essência é necessária. Eu acho que eu vou terminar aqui, porque tá ficando um pouco pesado, né? Aí a gente trouxe um bolo aqui pra gente comer também. Vamos rezar? Abre uma pergunta.